Fala pessoal, beleza? Passando aqui para compartilhar com você um vídeo caindo na real. E o intuito dos vídeos caindo na real não é criticar a sua fé, não é criticar a sua religião, não é criticar o seu estilo de vida, mas é abrir a sua mente para a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Então o intuito desse vídeo é que você caia na real. E o Caia na Real de hoje, nós vamos falar sobre pecado. O que é pecado? Pecado é o que separa as pessoas de Deus. O pecado não separa Deus das pessoas, mas separa as pessoas de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, o pecado não afasta Deus de nós, mas nos afasta de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E a palavra pecado, ela tem um significado de transgressão. O que é uma transgressão? Transgressão significa passar dos limites. Tudo que Deus criou, Deus estabeleceu limites. Por exemplo, o peixe vai viver somente dentro da água. Plantas, árvores, flores vão nascer somente na terra. O mar, ele vai chegar até um determinado limite. Então, tudo que Deus criou, tudo que Deus estabeleceu um limite. E por que não um limite para o homem? Deus estabeleceu um limite para o homem, Deus estabeleceu um limite para Adão. Deus disse: Adão, de todas as árvores você vai comer, menos daquela ali. Só que o homem foi lá e transgrediu, ultrapassou o limite que Deus estabeleceu. Então, pecado é quando a gente transgride o limite que Deus estabeleceu. E qual é o limite de Deus? No Antigo Testamento, eram as leis, os 10 mandamentos. E hoje é a palavra de Deus. Então, transgredir, passar dos limites é viver uma vida fora da palavra de Deus. Então, quando eu vivo uma vida fora da palavra de Deus, fora dos limites que Deus estabeleceu, eu estou em transgressão. E transgressão é pecado. Talvez você pense que Deus estabeleceu limites porque Deus quer nos corrigir, Deus quer pesar a mão em nós. Não, cara, os limites eles foram estabelecidos para que a gente pudesse ter vida. Por exemplo, uma mãe, ela estabelece limites para um filho porque ela ama. Então, a lei, a palavra de Deus, o que Deus estipulou, nunca foi para nos castigar. Não, foi por amor. E quando a gente quebra um limite, a gente tem uma consequência. Por exemplo, quando a gente passa num sinal vermelho e tem um lugar que tem câmera, a gente paga uma multa. E na palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela deixa bem claro: não se engane, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, quando nós vivemos uma vida de transgressões, de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, nós vamos colher as consequências dos nossos atos. Em contrapartida, quando nós vivemos uma vida em obediência à palavra, em obediência aos estatutos de Deus, nós vamos colher o que é bom. Então, os limites estabelecidos por Deus nunca foi para castigar o homem, mas foi porque Deus amou muito o homem que estabeleceu para ele limites. Um homem, para viver em sociedade, ele tem que trabalhar, ele tem que proceder de forma correta. Se o homem rouba, se o homem faz maldade, ele ultrapassa o limite, ele vai parar na cadeia. A gente ultrapassa os limites de Deus, a gente tem as consequências, como na vida natural. Então, para a gente definir o que é pecado, pecado é o que separa o homem, a humanidade, as pessoas de Deus, mas não separa Deus das pessoas.
Pecado é uma transgressão, é quando a gente ultrapassa aquilo que Deus estabeleceu como prioridade e estilo de vida. Pecado é desobediência. Quando nós vivemos em desobediência, estamos em pecado, porque o homem desobedeceu a Deus no jardim e por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo. Pecado é desobediência a Deus e aos estatutos, à palavra de Deus. Isso é pecado. Como eu disse, todas as vezes que no nosso mundo a gente ultrapassa um limite da sociedade, a gente tem uma consequência. E qual que é a consequência de viver uma vida sem andar na palavra de Deus? Qual é a consequência do pecado? Olha o que o profeta Isaías, ele disse na sua palavra. Isaías 59, versículo 2, o profeta disse: No entanto, são as vossas maldades ou os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem e escondem vocês da face do Senhor, e por isso ele não lhe dará ouvidos. Então, a consequência de viver uma vida de transgressão, de não obedecer a palavra, uma vida de pecado, é que o pecado me afasta de Deus. O profeta está dizendo: ei, Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar vocês. O ouvido do Senhor não está tampado para que possa ouvir vocês, mas por causa do pecado de vocês, Deus não pode agir e Deus não pode escutar. E aí ele diz aqui, ó, o pecado de vocês escondem você de Deus. Então a consequência de viver uma vida no pecado é a consequência de viver uma vida escondido de Deus. E não tem nada pior do que a gente tentar fugir de Deus. A consequência do pecado é a distância entre eu e Deus. A separação entre o filho e o pai. Entre a criatura e o Criador. Essa é a consequência do pecado. O pecado nos leva para longe do Pai.